Em certos dias, parece que a alma se cala. Tudo ao redor continua, os sons, as vozes, os compromissos, mas dentro de nós algo silencia. É um silêncio que não traz paz, mas um peso, como se a esperança tivesse saído de mansinho, deixando apenas um vazio difícil de explicar. E é nesses momentos que muitos perguntam: onde está Deus quando tudo escurece por dentro? Talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez esteja fazendo agora. E hoje, por mais improvável que pareça, há uma resposta. E ela pode vir não de um livro complicado ou de uma teoria, mas de um homem que conheceu a dor da alma e ainda assim permaneceu firme: Padre Pio. Em sua vida marcada por milagres, estigmas e visões celestiais, o que poucos sabem é que Padre Pio também enfrentou noites de agonia espiritual. Não foram poucas as vezes em que ele se viu mergulhado em profundas batalhas interiores, sentindo-se abandonado, silencioso diante de um Deus que parecia longe. Ele mesmo dizia: sinto-me como se estivesse no fundo de um poço escuro. E é exatamente por isso que suas palavras e orações carregam um poder tão profundo, porque não são apenas belas, são experiências vividas. Padre Pio conheceu o deserto e, mesmo assim, não soltou a mão de Deus. Num tempo onde tudo exige força, sorriso e produtividade, muitos se envergonham de dizer que estão tristes, que não estão conseguindo mais manter o ritmo, que o peso da vida está esmagando aos poucos a alegria de existir. E, no entanto, a alma humana precisa de acolhimento, não de cobrança. Padre Pio sabia disso. Ele via o sofrimento das pessoas não como fraqueza, mas como solo sagrado, onde a graça de Deus poderia florescer. Seu olhar era como o de Cristo, um olhar que não julgava, mas compreendia. Certa vez, um jovem seminarista se aproximou dele, cabisbaixo, confessando que estava sendo tomado por uma tristeza profunda que já durava semanas. Disse que sentia culpa por não conseguir rezar como antes, que sua fé parecia esmorecida e que já não encontrava consolo nem mesmo na comunhão. Padre Pio ouviu em silêncio, apenas olhou nos olhos daquele jovem e com ternura lhe disse: Deus não te abandonou. Ele está apenas em silêncio e mesmo no silêncio ele está trabalhando. Essas palavras penetraram no coração do rapaz como um bálsamo, porque é isso que a dor muitas vezes precisa, não de explicações, mas de presença. Talvez hoje, ao ouvir essas palavras, você esteja se reconhecendo. Talvez sua alma esteja como aquela do jovem seminarista, carregando uma cruz invisível, sentindo-se desconectada da própria fé. E eu quero te dizer, não há nada de errado em se sentir assim. Não é pecado estar triste. Não é fraqueza precisar de ajuda. Padre Pio nos ensinou isso não com discursos, mas com a própria vida. Ele viveu longos períodos em que sentia-se vazio, mesmo após celebrar a Eucaristia. Mas ele nunca deixou de orar, nunca deixou de esperar, porque sua fé não era baseada em sentimentos, mas na certeza de que Deus nunca abandona quem o busca com sinceridade. Há um ponto curioso na espiritualidade de Padre Pio. Sua oração não era sofisticada, nem teologicamente complexa. Era simples, humana, dolorosa às vezes. E foi justamente numa dessas orações que muitos encontraram refúgio para suas noites escuras. Uma oração que começa com um pedido quase infantil: fica, Senhor, comigo. E é aqui que começa o milagre. Não é uma oração de vitória, de exaltação, de conquista. É uma súplica, um clamor silencioso de quem está à beira do abismo e prefere pedir a companhia de Cristo a tentar caminhar sozinho. Padre Pio, com sua alma marcada por tanto sofrimento, sabia que o maior presente de Deus não era a ausência de dor, mas a sua presença na dor. Por isso ele pedia que o Senhor ficasse, não para livrá-lo da luta, mas para ser seu companheiro nela. Ao repetir essa oração, dia após dia, muitos começam a perceber uma transformação que não vem com estrondos nem visões celestes. Ela é sutil, é como a luz do amanhecer depois de uma longa noite. Primeiro um sopro de clareza, depois um pequeno alívio no peito, até que pouco a pouco a alma se aquece novamente. Essa é a pedagogia de Deus. Ele não invade, ele se oferece. E quem diz,
Fica, Senhor, comigo. Abre a porta para que o divino entre, mesmo quando tudo parece desmoronar. Padre Pio acreditava que o sofrimento, quando unido a Cristo, deixava de ser destrutivo e passava a ser redentor. Por isso, ele nunca incentivava a fuga do sofrimento, mas o enfrentamento com fé. Ele sabia que a dor faz parte do caminho, mas que ninguém foi feito para percorrê-lo sozinho. E talvez seja isso que o torna tão atual, tão necessário neste mundo tão barulhento e ao mesmo tempo tão solitário. Não há receitas prontas. Cada alma tem sua história, suas feridas, seus silêncios. Mas existe algo que é universal, o desejo de não estar só. E é esse desejo que essa oração tão simples atende. Quando você diz com sinceridade, fica, Senhor, comigo, não está apenas pronunciando palavras, está entregando sua dor, sua fraqueza, seu cansaço e dizendo, mesmo sem entender, mesmo sem forças, eu ainda quero crer. Essa fé, mesmo ferida, mesmo tremendo, é mais poderosa do que todas as certezas teóricas. É a fé dos santos, é a fé de Padre Pio. Uma fé que sobrevive à noite escura, que não se assusta com o silêncio de Deus e que transforma cada lágrima em terreno fértil para o amor divino florescer. A oração de Padre Pio não foi escrita para impressionar. Ela não é longa, não segue fórmulas rebuscadas e nem tenta disfarçar a dor com palavras bonitas. Ela é, antes de tudo, um desabafo humilde, de alguém que conhecia profundamente a alma humana. Cada frase dessa oração carrega o peso da verdade de quem viveu noites insones, longos períodos de silêncio interior e batalhas invisíveis contra angústias que não cabem em palavras, e ainda assim escolheu permanecer de joelhos, com o coração aberto. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Há algo profundamente comovente nesse pedido, porque ele revela um medo muito humano, o medo de se afastar de Deus quando tudo dentro parece escuro. Não é uma exigência, é um pedido de socorro, um clamor silencioso de quem sabe que sozinho, mais cedo ou mais tarde, irá se perder de novo. É como se Padre Pio dissesse, não me deixe confiar apenas em mim mesmo, porque sei o quanto sou frágil. E é justamente essa consciência da própria fraqueza que nos aproxima da graça. Há uma beleza quase escondida no reconhecimento de que somos pequenos. No mundo, isso pode parecer sinal de fracasso, mas diante de Deus, a humildade é a porta que abre o coração para a cura. E a oração de Padre Pio é isso, uma porta aberta, por onde a luz de Cristo pode entrar mesmo na noite mais escura da alma. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Quem nunca se sentiu prestes a desabar? Quem nunca carregou uma tristeza que não cede nem com descanso, nem com distrações? Existem dores que o corpo não sente, mas que pesam tanto quanto as físicas. E quando esse tipo de dor se instala, as palavras se tornam escassas, os pensamentos se embaralham e até rezar parece impossível. Mas basta uma frase sincera, dita mesmo com voz trêmula, fica comigo, Senhor, e algo começa a mudar por dentro. Porque mesmo que nada mude fora, a certeza da presença divina já muda tudo dentro. Há quem diga que oração é hábito. Padre Pio ia além. Para ele, oração era a respiração da alma. Era a forma mais concreta de manter-se ligado a Deus, mesmo quando tudo mais parecia desabar. Por isso, ele recomendava repetir a oração mesmo sem sentir nada, mesmo com o coração seco, mesmo sem lágrimas, porque a oração fiel, mesmo sem emoção, é como uma vela acesa na tempestade. Ela pode parecer frágil, mas sua chama resiste porque tem uma origem que não depende de nós. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que ela se transforme num lugar de consolação para ti. Essa é, talvez, uma das passagens mais tocantes dessa oração. Não é apenas um pedido por consolo, mas um desejo de ser consolo para Deus. Imagine isso. Alguém, mesmo ferido, cansado e triste, ainda deseja ser abrigo para o Senhor. Isso é amor verdadeiro. Não amor de palavras, mas de entrega. Um amor que, mesmo sangrando, ainda oferece um espaço de ternura para Deus repousar.
E talvez seja justamente por isso que Padre Pio continua inspirando tantos corações ao redor do mundo, porque sua dor não o fechou, ela o abriu ainda mais ao amor. E aqui está um segredo silencioso. Quando nos tornamos abrigo para Deus, mesmo em meio à dor, algo começa a acontecer dentro de nós. Não se trata de mágica, nem de consolo imediato, mas de uma transformação sutil e profunda. A alma, antes apertada pela tristeza, começa a se expandir, começa a respirar de novo, começa a perceber que não está sozinha. Sim, há momentos em que a solidão parece gritar e, nesses momentos, tudo o que precisamos é saber que alguém permanece conosco. A oração de Padre Pio é esse lembrete. Ela nos ensina que Deus não abandona, que Ele não exige que estejamos bem para nos acolher. Ele vem justamente quando estamos fracos. E ao contrário do mundo, Ele não vira o rosto, Ele estende a mão. Se hoje você sente que sua fé está oscilando, que sua esperança está fraca, que o mundo ao redor está pesado demais, respire. E mesmo que em silêncio, diga essa oração. Talvez você não sinta nada na hora, mas continue, porque a oração constante é como água escorrendo sobre pedra. Pode parecer imperceptível, mas transforma aos poucos. E é assim que Deus age, não com ruído, mas com presença. Padre Pio nos deixa um legado não de soluções fáceis, mas de perseverança amorosa. Ele sabia que a verdadeira vitória espiritual não está em nunca sofrer, mas em não desistir mesmo sofrendo. É isso que ele nos ensina, que o sofrimento não é o fim, que a dor não define a alma, que há algo mais forte do que tudo isso, a presença silenciosa de Deus, que caminha conosco mesmo quando não sentimos seus passos. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu como se fosse escrita para você, talvez seja porque Deus está te procurando agora mesmo, nesse exato instante. E se for esse o caso, permita-se uma coisa, não se apresse em sair, fique um pouco mais. Reze essa oração em silêncio e veja o que acontece. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja mais do que respostas prontas. Deseja consolo verdadeiro, luz na escuridão, uma presença que não abandona. Aqui, neste canal, você não está só. Cada história, cada oração, cada palavra foi criada para tocar corações como o seu. Se isso te ajudou, considere se juntar a nós. Inscreva-se sim, mas mais do que isso, compartilhe nos comentários o que está se passando no seu coração. Este espaço é seu também. E talvez o que você disser aqui seja exatamente o que alguém precisa ler para continuar. Fique conosco. Como diria Padre Pio, permaneçamos juntos na oração. Em muitos momentos da vida, a dor nos torna silenciosos. Há um tipo de tristeza que não grita, não se revolta. Ela apenas se instala, como um véu sobre os dias. E com o tempo, vamos nos acostumando com ela. Continuamos sorrindo para as pessoas, cumprimos as obrigações, mas por dentro estamos exaustos. É uma luta sem testemunhas. E é por isso que testemunhos como os de quem encontrou consolo através da oração de Padre Pio são tão preciosos, porque eles nos lembram que não estamos sozinhos nessa travessia. Em uma pequena cidade do sul da Itália, uma senhora já idosa, chamada Lucia, relatou que passou quase uma década em silêncio absoluto com Deus. Após a morte de seu filho mais novo, vítima de um acidente inesperado, ela simplesmente não conseguia mais rezar. Ia à missa, mas sem sentir nada. Tentava fazer o terço, mas as palavras escapavam. Até que um dia, numa madrugada em que a dor parecia mais forte do que nunca, ela encontrou um folheto esquecido dentro da Bíblia com a oração de Padre Pio. Leu sem muita expectativa, mas uma frase a atravessou como um raio. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz, e sem ti reina a escuridão. Foi ali que começou, segundo ela, uma lenta e profunda reaproximação com Deus. Ela não teve visões, não ouviu vozes, mas ao repetir diariamente a oração, começou a perceber pequenos sinais, um alívio inexplicável ao acordar, uma sensação de presença no silêncio, uma lágrima diferente, não de tristeza, mas de libertação. Hoje, Lucia diz que ainda sente saudades, ainda chora, mas que finalmente voltou a sentir que Deus caminha ao lado dela. E termina sempre dizendo:
A oração de Padre Pio não tirou minha dor, mas me devolveu a esperança. Esse tipo de história ecoa em tantos corações, porque a maioria de nós não quer uma solução mágica, mas apenas um sinal de que vale a pena continuar. A oração não é uma chave que abre todas as portas na mesma hora. Ela é, antes, um gesto de fidelidade, uma escolha diária de não soltar a mão de Deus, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. E Padre Pio compreendia isso como poucos. Ele dizia que o sofrimento, quando aceito com amor, se torna uma ponte entre o humano e o divino. É um mistério, sim, mas quem já atravessou essa ponte sabe que do outro lado há algo mais forte que a dor, a paz. E essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus no meio dos problemas. Outra história que merece ser contada é a de Roberto, um homem que havia abandonado a fé por completo após enfrentar um período de depressão grave. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Seu vazio era tão profundo que nem mesmo o amor da família parecia alcançá-lo. Um dia, enquanto vagava por vídeos na internet sem rumo, clicou num conteúdo sobre Padre Pio. Não sabia quem ele era, nunca tinha ouvido falar, mas ficou intrigado com aquela figura tão simples, com olhos que pareciam ver além da imagem. Foi então que, ouvindo uma narração da oração "Fica, Senhor, comigo", ele começou a chorar. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Naquele dia, não aconteceu um milagre visível, mas algo recomeçou. Roberto começou a buscar mais sobre Padre Pio, leu suas cartas, passou a tentar rezar, mesmo com dificuldade. Ele mesmo diz que a oração era mais um balbucio do que qualquer outra coisa, mas com o tempo encontrou força para procurar ajuda, reconectar-se com a fé e finalmente reencontrar o sentido da vida. Hoje é voluntário em um hospital, visitando pessoas que sofrem em silêncio como ele sofreu um dia. E diz com firmeza: "Não fui curado da noite para o dia, mas a mão de Deus nunca me deixou, e foi Padre Pio quem me ajudou a enxergá-la." Esses testemunhos nos mostram que a oração não é uma fórmula, mas uma relação, uma ponte entre nossa fragilidade e o amor infinito de Deus. Quando Padre Pio escreveu essa oração, ele não estava pensando em fama, nem em se tornar símbolo de devoção. Ele apenas queria sobreviver à sua dor na presença de Cristo. E sem saber, acabou criando uma oração que serviria como âncora para milhares de almas em sofrimento. Talvez agora, ao ouvir tudo isso, você esteja lembrando da sua própria história. Talvez tenha enfrentado momentos em que tudo parecia perdido. Ou talvez esteja passando exatamente por isso agora. E se for esse o caso, quero te dizer, você não está só. Deus está aí, talvez calado, talvez invisível, mas presente. E se tudo que você conseguir fazer hoje for repetir essa oração em silêncio, isso já é um ato de fé poderoso. Padre Pio nos ensinou que a fé não precisa ser grandiosa para ser verdadeira. Ela só precisa ser honesta, mesmo que trêmula, mesmo que cheia de dúvidas. O próprio Cristo, no Jardim das Oliveiras, suou sangue diante da angústia. Isso mostra que o sofrimento não é sinal de falta de fé. Muitas vezes é sinal de que a fé está sendo posta à prova. E é exatamente nesses momentos que o céu se inclina sobre a terra, ainda que a gente não perceba. Padre Pio jamais romantizou o sofrimento. Para ele, a dor era real, dura, incômoda, mas também sagrada. Ele não incentivava ninguém a buscá-la, mas sim a vivê-la com sentido quando ela se apresentava. O próprio Cristo, dizia ele, não veio para tirar todo o sofrimento do mundo, mas para nos ensinar a sofrer com amor, com fé e com dignidade. E foi isso que o tornava tão próximo dos que padeciam. Ele não oferecia promessas vazias, oferecia presença, oração e esperança. É curioso como sua oração "Fica, Senhor, comigo" se tornou com o tempo não apenas um texto, mas um abrigo. Há quem a reze todos os dias ao acordar, outros antes de dormir. Alguns a leem no silêncio de uma capela, outros em lágrimas dentro de um quarto escuro. E o que todos encontram nela é algo muito simples: acolhimento. Um espaço onde o coração pode repousar,
sem medo de julgamento, sem a obrigação de estar forte o tempo todo. Essa oração se tornou para muitos uma espécie de corda espiritual, como aquela que Pedro estendeu a Jesus enquanto afundava nas águas. Nem sempre conseguimos caminhar sobre as ondas. Muitas vezes, tudo o que podemos fazer é gritar por socorro e estender a mão. E é aí que essa oração age. Ela não transforma instantaneamente a tempestade em calmaria, mas nos lembra de que há uma mão estendida, pronta para nos segurar. Nos últimos anos de vida, Padre Pio dizia que suas dores físicas aumentavam, mas que o que mais o unia a Cristo não era o sofrimento do corpo, e sim o da alma. Ele sabia o que era sentir-se abandonado, mesmo estando cercado de pessoas. Sabia o que era lutar contra tentações, contra o desânimo, contra a aridez espiritual. E mesmo assim, não desistia. Ele permanecia. Ele repetia, como quem se agarra a uma tábua de salvação: "Fica, Senhor, comigo." Essa perseverança silenciosa é uma lição para nós. Vivemos numa época onde tudo precisa ser rápido, imediato, visível. Mas a vida espiritual não funciona assim. Deus age no tempo dele, no silêncio dele, na lógica dele. E muitas vezes isso nos exige um tipo de paciência que só quem sofre conhece: a paciência de confiar mesmo sem sentir, a paciência de esperar mesmo sem sinais, a paciência de amar mesmo sem retorno visível. E é aí que mora a santidade. Não nos grandes feitos, mas nos pequenos atos de fidelidade. Padre Pio oferecia suas dores pela salvação das almas. Não havia espetáculo, não havia plateia. Apenas um homem de batina, ajoelhado em silêncio, oferecendo a própria alma em sacrifício. E essa entrega diária, esse sim repetido em meio à dor, é o que o fez tão amado, tão próximo de nós, tão vivo até hoje nos corações de milhões. Hoje talvez você não consiga fazer grandes orações, talvez não tenha forças para frequentar a igreja, ou sequer levantar da cama, mas se conseguir apenas murmurar com o coração quebrado: "Fica, Senhor, comigo", isso já basta, porque esse pedido sincero move o coração de Deus. Ele não exige de nós perfeição, ele só quer um espaço onde possa entrar. E como diz a oração, mesmo que a sua alma seja pobre, ainda assim pode se tornar um ninho de amor para o Senhor. Se a tristeza te visitar, acolha-a com mansidão, mas não a alimente com desespero. Alimente-a com oração, com palavras simples, com lágrimas, se for preciso. Não tenha vergonha de sentir. A alma que sente é uma alma viva, e Deus não se aproxima de corações fechados. Ele bate à porta dos que reconhecem sua fragilidade e pedem ajuda. E se hoje, neste exato momento, tudo parecer pesado demais, não tente carregar tudo sozinho. Apenas diga: "Senhor, fica comigo, hoje, agora, neste instante." E repita quantas vezes forem necessárias. A oração de Padre Pio não é um fim, é um caminho para atravessar a dor, para redescobrir a fé, para reencontrar a luz. Não se trata de mágica, trata-se de presença, de companheirismo, de um Deus que caminha ao lado dos que sofrem. E se você decidir seguir por esse caminho, ainda que com passos lentos, vai descobrir que Ele sempre esteve ali, mesmo quando você pensava estar só. Se esse conteúdo falou com a sua alma, se você sentiu como se cada palavra tivesse sido escrita para você, então saiba, isso não foi por acaso. Deus usa caminhos misteriosos para nos alcançar. E talvez Ele tenha usado esse vídeo hoje para tocar o seu coração. Se quiser continuar caminhando conosco, te convido, com carinho e verdade, a se inscrever neste canal. Não como mais um número, mas como alguém que faz parte dessa comunidade de fé, dor e esperança. Aqui, cada história contada, cada oração partilhada é uma tentativa de criar um lugar seguro para quem busca mais do que respostas. Busca sentido, consolo, luz. Nos comentários, você pode deixar o que está no seu coração. Pode ser uma oração, um pedido, um silêncio. Pode ser até mesmo sua própria história. Ela importa. E se você já viveu algo com Padre Pio, conte. Sua experiência pode ser o sopro que outro coração precisava. Sinta-se acolhido, respeitado e amado. E lembre-se, você nunca está sozinho.